Oi, meu nome é Luciana, tenho 32 anos, moro na cidade de São Paulo, como acho que dá para perceber pelo sotaque, mas nasci no interior, uma cidade chamada São José dos Campos. Eu não sou a única albina da minha família, eu tenho 2 tios albinos e meu pai. Os 3 são irmãos, são os únicos irmãos, e os 3 são albinos. Antes deles, a gente não sabe de ninguém que seja albino. A gente desconfia que o meu bisavô, o avô do meu pai, fosse albino, porque parece que ele era muito loiro, muito branco, na verdade muito vermelho, segundo conta, mas não dá pra saber se ele só é muito loiro ou se ele era albino. E depois de mim também, por enquanto, não apareceu mais ninguém. A pergunta que foi lançada aqui é: como é ser albino para você? Como é ser albino para mim é uma visão que foi mudando muito ao longo da minha vida. E eu vou tentar resumir, né? Apesar de a minha vida já ser meio longa, eu vou tentar fazer um vídeo que dure menos de 2 horas. Vou tentar explicar um pouquinho o contexto em que eu nasci. O meu pai e os meus irmãos, como já disse, albinos, pelo que o meu pai conta, foram criados de um modo a enxergar o albinismo como uma coisa ruim, negativa. Segundo a visão do meu pai, né? Os pais dele, meus avós, tratavam como se fosse uma coisa a ser escondida, se incomodavam pelo fato de a brancura dos filhos chamarem muita atenção, então tentavam esconder, fazer as crianças usarem roupas de manga comprida o tempo inteiro, mesmo no verão. Isso não para proteger do sol, mas para proteger dos olhares, para chamar menos atenção, para ser despercebido. E pelo que meu pai conta também, o avô dele, o próprio avô, aquele que desconfiamos que talvez fosse albino, ele mesmo tratava mal as crianças pelo fato de elas serem brancas. Ofendia, tocando nesse ponto da brancura, né? Bullying na própria família, né? Então, meu pai cresceu nesse contexto. Então, creio eu que tanto ele quanto os irmãos sempre tiveram um problema de aceitação da sua condição albina. Desse modo, eu nasci num contexto familiar em que o albinismo tinha que ser escondido. Então, meu pai nunca chegou e conversou comigo: olha, você é albina, você tem tais e tais problemas, principalmente no que concerne ao problema visual. Não. Sempre ficou tudo muito subentendido. Então, assim, quando eu era pequenininha, eu não tinha ainda percebido que eu era diferente das outras pessoas. Porque, afinal de contas, eu tinha um pai igual a mim e 2 tios iguais a mim. Então, pra mim, eu era normal. E aí eu só achava estranho porque as pessoas na rua não achavam normal, né? Todo mundo olhava, comentava sobre a cor do cabelo, a cor da pele, coisa e tal. Mas eu acho que eu comecei a perceber mesmo que tinha alguma coisa de diferente na época da alfabetização. Lá pela primeira série, pré-primeira série. Porque eu percebia que eu não conseguia enxergar o que estava na lousa, mesmo sentando na primeira carteira, e todas as outras crianças conseguiam. E aí que eu vi que o que tinha de diferente em mim não era só ser mais branca e mais loira que as outras crianças, mas que eu tinha algum problema para enxergar também. Só que não existia essa troca de informações entre mim e meus pais. Então, eu acabei sozinha tentando me virar nesse sentido. A saída que eu encontrei foi começar a levantar, ir lá, olha o que estava escrito na lousa, voltar, sentar, escrever. Levantar, ir lá, voltar, sentar, escrever. As outras criancinhas me xingavam, mas tudo bem. E alguns professores perceberam isso, né? Que eu tinha dificuldade visual e tentavam me pôr sentada mais na frente. Eu já cheguei a sentar com a minha carteira em cima do tablado, na cara da lousa mesmo, porque os professores achavam que aquilo ia resolver, mas é claro que não resolve, só piora a situação, né?
além de você só enxergar o que está imediatamente à sua frente e não o que está lá para o outro lado, você ainda fica posto em destaque, né? Você já é diferente e a sua diferença ainda mais ressaltada, como se você estivesse num palco de exibição. Mas isso assim, os professores não entendem essa dificuldade visual, não entendem que aquilo ali não vai resolver, que muito provavelmente a criança pode sentar o mais à frente que for, ela não vai enxergar, ou não vai enxergar a lousa inteira, como eu nunca enxerguei lousa, e só vai ressaltar a diferença dela e colocá-la numa situação de exposição. Como meu pai também teve sempre que se virar sozinho, por causa da postura dos meus avós, como eu já disse, e porque o avô dele faleceu logo cedo, então ele teve que começar a trabalhar cedo, então trabalhava e estudava ao mesmo tempo e não tinha paz para irem lá explicar para os professores as dificuldades dele. Acho que por isso ele também não percebeu que ele deveria fazer isso. Então os professores não foram alertados, eu mesma não fui alertada, e ou os professores não percebiam, quando percebiam, lidavam da maneira errada. Bom, enfim, quanto à questão visual, eu sempre tive bastante dificuldade na escola, no sentido de não enxergar a lousa. No começo da alfabetização eu fiquei para trás das outras crianças da turma, eu até fui mudada para uma turma mais fraca, porque lógico, eu não enxergava, como é que eu ia aprender. Depois eu comecei a buscar meios de ver, que era levantar e até lá olhar. E aí eu fui me recuperando, voltei para a turma mais forte e segui a vida escolar assim, sem nunca pedir ajuda para ninguém e sem nunca enxergar a lousa também. Isso só ficou ruim para mim na época da faculdade, porque até o colegial, assim, a escola tem sempre cartilha, um livro de apoio que é seguido à risca pelos professores. Quando chega na faculdade, isso não existe mais. Não tem livro, o professor passa a aula na lousa do jeito que quer, e aí eu tive bastante dificuldade na faculdade, reprovei em várias matérias, coisa que nunca tinha acontecido comigo na escola. Cheguei até a ficar deprimida. Tentei pedir ajuda para alguns professores, explicar uma situação, pedir para o professor, poxa, se você prepara a aula antes, tira uma cópia para mim, me dá o papel para eu poder ir acompanhando a aula. Mas eu nunca fui bem recebida quando pedi esse tipo de ajuda. Os professores achavam que eu estava pedindo para ser, sei lá, tratada de uma maneira especial, como se eu estivesse pedindo para eles terem dozinha de mim, serem bonzinhos comigo, e não era nada daquilo. Eu lembro uma vez que eu comentei isso com o professor, né, que eu precisava das aulas antes, tal, de ajuda porque eu não enxergava, não sei o quê. E ele me deu uma lição de moral, um sermão, porque ele era negro, ele era do Suriname, e ele começou a falar das dificuldades que ele enfrentou, do preconceito, não sei o quê, que fez assim, ele se formou e virou doutor, e patati patatá, então que eu tinha que me virar sozinha e fazer o mesmo. Mas não se compara uma coisa com a outra, né? Eu estava falando de um problema técnico, eu não conseguia enxergar a aula, como é que eu ia acompanhar a aula sem enxergá-la. Mas enfim, teve uma outra vez que o professor entregou uma prova escrita, mas depois ele corrigiu na lousa o enunciado lá do exercício, eu não vi, acabei fazendo o exercício da forma errada e depois só fui explicar para ele, olha, eu não fiz o exercício com os dados que você passou porque eu não vi, porque eu não enxergo a lousa, coisa e tal. Aí o que o cara fez? Escreveu bem grande na minha prova, assim, problema visual. E quando foi entregar as notas, me entregou a prova com aquele cartaz escrito problema visual e falou pra mim, bem alto, pra sala inteira saber, que
ele tinha me dado o ponto daquele exercício, já que eu não tinha enxergado a correção, tal, coisa e tal. E eu me senti exposta, claro. E eu acho que o que a maioria de nós mais detesta é de ser exposto. Porque a gente já chama atenção só pelo fato de ser diferente. E quando alguém fica chamando ainda mais atenção pra cima da gente, eu acho que isso acaba sendo constrangedor. Bom, enfim, depois dessas experiências, eu desisti de pedir ajuda para qualquer pessoa na faculdade e me virei sozinha. Foi bastante difícil. Realmente, para uma pessoa com albinismo, exige muito mais esforço do que para uma pessoa que enxerga normal para estudar, porque afinal de contas você tem que entender tudo só de ouvido, já que você não consegue acompanhar vendo. Imagina fazer isso com matérias de exato. É muito difícil. Mas não é impossível. Então eu acho que assim, nessa parte, digamos assim, de estudo e profissional, eu até que acabei me saindo bem, embora tenha ficado chateada, até deprimida. Eu realmente fiquei deprimida na época da faculdade, em alguns momentos. Mas com muito esforço você consegue superar. Eu acho que o pior, pelo menos pra mim foi o pior, era na parte pessoal. Como não se falava do assunto na minha família com naturalidade, eu não enxergava aquilo com naturalidade. E, na verdade, eu tinha um sentimento de rejeição que eu não conseguia traduzir em palavras. Tipo, eu sinto isso porque eu sou albino. Eu não conseguia fazer essa racionalização. Eu só tinha um sentimento de inadequação que eu não sabia ao que se devia. E que se devia a isso. Então eu tinha bastante problema de autoestima, era tímida pra caramba, era praticamente assim, isso foi piorando conforme eu fui caminhando pra adolescência. Quando eu era criança, eu era tímida mais com as crianças da mesma sala de aula que eu, e acho que menos por causa da questão de ser branca e mais pela questão da deficiência visual. Porque como elas estudavam comigo na mesma sala, elas viram que eu era diferente, que eu precisava levantar para eu olhar a lousa, que eu precisava colar a cara no caderno ou no livro para ler. E isso me incomodava, elas saberem dessa minha fraqueza, entre aspas, né? Que não é fraqueza, mas eu via daquela forma. Isso me incomodava e então eu ficava mais fechada com relação a essas crianças que eram da mesma sala que eu. Mas eu interagia com outras crianças que não sabiam do meu problema visual numa boa. Então a questão de ser branca não me incomodava tanto. Começou a me incomodar, eu acho, mais para adolescência. Porque aquela coisa de todo adolescente querer ser aceito, querer ser bonitinho, e tem aquela tiraçãozinha de sarro. Até que no meu caso não tinha tanto, por incrível que pareça. Mas então eu acho que partia mais de mim do que das outras pessoas. Mas na adolescência eu comecei a perceber que fisicamente eu era muito diferente. E aquilo começou a me incomodar de alguma maneira e eu me retraí muito. Então na adolescência eu era muito tímida, tinha pouquíssimos amigos. Em questão de namoro, assim, fracasso total, porque era muito tímida e tinha uma autoestima péssima. E eu acho que isso foi melhorando depois dos 20 anos, depois que eu mudei para São Paulo. Não sei se por ser uma cidade maior, então tem pessoas de tudo quanto é jeito e ninguém presta muita atenção se você é diferente, pelo menos presta menos atenção do que no interior, ou se foi porque eu fui amadurecendo. Mas eu acho que o ponto alto, assim, para eu mudar a minha forma de enxergar o albinismo na questão da minha vida pessoal foi quando eu conheci outros branquinhos na internet. Foi no Orkut, num grupo criado pela Andresa Cavalli, Bre.
chamado Albinos do Meu Brasil. Aí a gente se conheceu pessoalmente, depois de pouca conversa pela internet, a gente já se conheceu pessoalmente, e aí eu conheci outras formas de ver e de lidar com o albinismo, outras opiniões, pude compartilhar experiências, então eu pude fazer assim, o que na minha família não dava para fazer, que era discutir o assunto, chorar, desabafar, rir, porque afinal de contas também tem um lado engraçado, né? E eu acho que isso foi mudando a minha visão sobre o albinismo, ela foi se tornando menos negativa, minha autoestima foi melhorando. Hoje a minha autoestima é razoável. Eu não sou mais tão tímida, embora eu ainda não goste de muita exposição, de pessoas me olhando, porque isso me remete à infância, né? Mas eu aprendi também que nem sempre a pessoa está te olhando de uma forma crítica. Nem sempre ela está te olhando e pensando, nossa, que branco, que horror. Ela pode estar te olhando por pura curiosidade, porque afinal de contas nós somos realmente raros. Pelo menos no Brasil, né? Não tem tanta gente tão loira e tão branca. Se fosse na Suécia, acho que a gente já passa despercebido. Então é natural chamar atenção. E chamar atenção não necessariamente é para um lado ruim. Então tem gente que tem apenas curiosidade e também tem gente que acha bonito. Na verdade tem de tudo. Mas eu só comecei a ver as coisas sob esse ponto de vista mais tarde. Por isso que eu acho, e é um conselho que eu dou para pais de crianças albinas, que quanto antes a pessoa com albinismo interagir com outras pessoas com albinismo, melhor para ela. Ela vai perceber que ela não é a única, ela vai perceber que ser albino não afeta em nada o que ela pode realizar na vida. Tudo bem, pode ter algumas limitações por causa da deficiência visual. Muitos não podem dirigir, como eu não posso. Mas assim, não poder dirigir é quase nada. Poxa, tem gente que não pode andar. Então assim, eu vou reclamar porque eu não posso dirigir. Eu não posso dirigir, mas eu posso fazer milhares de outras coisas. Exige mais esforço, principalmente na parte profissional? Exige. Mas eu acho que tudo é uma questão de postura. Existe preconceito? Existe. Também é uma questão de postura. É claro que você não pode mudar a cabecinha pequena de algumas pessoas, então você não vai escapar totalmente de tentativas de bullying, de comentários ridículos, de pessoas na rua te mandando ir tomar sol, coisas assim. Mas a forma como você se põe, se você se coloca numa postura autoconfiante, você desperta o respeito das pessoas. Então, a forma como você enxerga a questão e como você lida com ela faz toda a diferença. Hoje eu fico pensando, quanto tempo eu perdi quando era novinha, com aqueles vários problemas de autoestima, sabe? Depois de um tempo, assim, quando você é mais velho, viveu bastante, como eu, você percebe, o que eu já tinha escrito naquela postagem que eu fiz pro blog do Roberto Biscar. A pessoa vai olhar pra você uma vez e pensar, nossa, como ela é branca, vai ter curiosidade. Você vai explicar que você é albino, que isso, que aquilo outro, que você tem deficiência visual, patati, patatá, não sei o que. Ela não vai olhar pra você pra sempre e pensar a mesma coisa. O que ela vai pensar de você vai depender do convívio que vocês têm. Então, sabe, eu acho que a gente perde muito tempo sendo preconceituoso consigo mesmo. E por isso que eu acho que é importante o convívio com outras pessoas branquinhas para você ver que a coisa é mais leve do que parece. Outra coisa interessante também nesse convívio na comunidade é que você descobre
informações muito importantes. Por exemplo, eu sabia que eu tinha a visão bem ruim, bem pior que a das pessoas em geral, mas eu não sabia que legalmente eu era considerada como deficiente visual, por ter visão subnormal. Visão abaixo de 30% é considerado legalmente como deficiente visual. Então você tem algumas vantagens, se é que se pode chamar assim. Então, por exemplo, você pode prestar concurso público como deficiente. Em alguns estados, em São Paulo, na verdade São Paulo acho que é na cidade, não é no estado, você consegue um bilhete especial. Então, assim, são coisas que você só descobre quando você interage com outras pessoas. Na comunidade que eu descobri isso. Por mais que tivesse algum nível sociocultural até que bom, sei lá, classe média, meu pai com boa formação, coisa e tal, a gente não conhecia isso. E a gente conheceu na troca de experiência com outras pessoas. Outra coisa importante, tanto concurso público quanto vestibular, você pode, se você tem deficiência visual, solicitar prova ampliada. Eu não sabia disso. A primeira vez que eu fiz vestibular, eu não passei. Por quê? Fui lá e ia fazer o FUVEST, achando que era que nem a prova do colegial. Sei lá o que eu tinha na cabeça, mas eu achava que era que nem a prova do colegial, letrinha tamanho 12. Chegou lá e me deram uma folha de jornal com letras desse tamanhinho. Não enxerguei nada. Chutei tudo. Obviamente não passei. Depois disso, eu não sei como, acho que foi lendo o próprio edital lá do vestibular que eu descobri que eu podia ter pedido prova ampliada. E aí, da segunda vez, eu fui lá e pedi a prova ampliada e correu tudo bem. Mas, enfim, é importante a interação com outras pessoas branquinhas para trocar tanto experiências que vão melhorar a sua questão de autoestima, de aceitação, como encontrar caminhos práticos. Conhecer que você pode pedir uma prova ampliada no vestibular, conhecer que você tem alguns direitos enquanto deficiente visual, conhecer também que existem instrumentos que podem auxiliar na sua visão. E isso tudo eu descobri um pouco tarde, depois dos 20 e lá vai pedrada, mas para os branquinhos mais novinhos ou para os pais de branquinhos que estão na comunidade, a informação já está aí ao alcance. E isso ajuda muito a criança a se desenvolver de forma mais, como eu posso dizer, mais tranquila, com menos problemas, e ela vai enxergar o albinismo de forma mais leve, realmente. Bom, é isso. O recado que eu queria dar é que, como eu já disse, eu acho que é tudo uma questão de postura. Você precisa se entender e entender que existem fatores limitantes, mas não impeditivos, e que você pode ter uma vida saudável, uma profissão legal e se desenvolver no campo profissional quanto pessoal da mesma forma que qualquer outra pessoa, independentemente de ser albino, embora exija certo mais empenho, mas que depende só de você e que ninguém pode te dizer que você é limitado por causa disso, e muito menos você pode dizer isso. Tudo bem, muita gente pode virar e falar, mas você é uma mocinha de classe média, não foi tão difícil, você tinha mais acesso. Sim, concordo que também depende da situação que você está inserido. Mas eu tenho o exemplo do meu pai e dos dois irmãos dele, que eram de origem muito pobre,
cujo pai faleceu quando eles eram pequenos, como eu já disse, e mesmo assim, com problema visual, com problema de dinheiro, tendo que trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, fazer tudo isso caminhando, porque não tinha dinheiro nem para pegar a condução, eles conseguiram realmente vencer na vida, todos fizeram boas faculdades, meu pai fez mestrado, doutorado também, física, dá aula. Então, assim, eles conseguiram se desenvolver profissionalmente e intelectualmente. Então, não é impeditivo. E a gente conhece também, né, muitos de nós, o exemplo do Anderson, aquele branquinho amigo nosso da Bahia, que já faleceu. E, poxa, ajudou a criar uma associação, que muitos devem conhecer, a PALBA, que ajuda várias pessoas com albinismo. E ele veio de uma condição bastante humilde de vida. Mas tudo depende de esforço, empenho e de buscar conhecimento. Bom, é isso. Oi, meu nome é Luciana, tenho 32 anos, moro na cidade de São Paulo, como acho que dá para perceber pelo sotaque, mas nasci no interior, uma cidade chamada São José dos Campos. Eu não sou a única albina da minha família, eu tenho 2 tios albinos e meu pai. Os 3 são irmãos, são os únicos irmãos, e os 3 são albinos. Antes deles, a gente não sabe de ninguém que seja albino. A gente desconfia que o meu bisavô, o avô do meu pai, fosse albino, porque parece que ele era muito loiro, muito branco, na verdade muito vermelho, segundo conta, mas não dá pra saber se ele só é muito loiro ou se ele era albino. E depois de mim também, por enquanto, não apareceu mais ninguém. A pergunta que foi lançada aqui é: como é ser albino para você? Como é ser albino para mim é uma visão que foi mudando muito ao longo da minha vida. E eu vou tentar resumir, né? Apesar de a minha vida já ser meio longa, eu vou tentar fazer um vídeo que dure menos de 2 horas. Vou tentar explicar um pouquinho o contexto em que eu nasci. O meu pai e os meus irmãos, como já disse, albinos, pelo que o meu pai conta, brancas, ofendia, tocando nesse ponto da brancura, né? Bullying na própria família, né? Então, meu pai cresceu nesse contexto. Então, creio eu que tanto ele quanto os irmãos sempre tiveram um problema de aceitação da sua condição albina. Desse modo, eu nasci num contexto familiar em que o albinismo tinha que ser escondido. Então, meu pai nunca chegou e conversou comigo: olha, você é albina, você tem tais e tais problemas, principalmente no que concerne ao problema visual. Não. Sempre ficou tudo muito subentendido. Então, assim, quando eu era pequenininha, eu não tinha ainda percebido que eu era diferente das outras pessoas. Foram criados de um modo a enxergar o albinismo como uma coisa ruim, negativa. Segundo a visão do meu pai, né? Os pais dele, meus avós, tratavam como se fosse uma coisa a ser escondida, se incomodavam pelo fato de a brancura dos filhos chamarem muita atenção, então tentavam esconder, fazer as crianças usarem roupas de manga comprida o tempo inteiro, mesmo no verão. Isso não para proteger do sol, mas para proteger dos olhares, para chamar menos atenção, para ser despercebido. E pelo que meu pai conta também, o avô dele, o próprio avô, aquele que desconfiamos que talvez fosse albino, ele mesmo tratava mal as crianças pelo fato de elas serem pessoas. Porque afinal de contas eu tinha um pai igual a mim e 2 tios iguais a mim. Então pra mim,
eu era normal. E aí eu só achava estranho porque as pessoas na rua não achavam normal, né? Todo mundo olhava, comentava sobre a cor do cabelo, a cor da pele, coisa e tal. Mas eu acho que eu comecei a perceber mesmo que tinha alguma coisa de diferente na época da alfabetização, lá pela primeira série, pré-primeira série. Porque eu percebia que eu não conseguia enxergar o que estava na lousa, mesmo sentando na primeira carteira, e todas as outras crianças conseguiam. E aí que eu vi que o que tinha de diferente em mim não era só